E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje vocês estão num lugar diferenciado. Vocês estão dentro do meu notebook. Por quê? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu me organizei na Unifesp, estou me organizando na USP. E eu vou dar algumas dicas pra vocês, porque eu comecei a usar o Notion e eu vi que funcionou a parada, tá? Infelizmente eu já fiz o design, eu sou um pouco ansiosa, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar como que eu fiz, da onde que eu peguei, inspirações e tudo mais. E caso você não queira usar o Notion e tudo mais, eu também tenho uma organização no próprio desktop mesmo, na área ali, a linha de trabalho, crio uma pasta que também vai funcionar para vocês. E por que que é tão importante você se manter muito organizado com esses arquivos durante a faculdade? Muitas faculdades existem matérias 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E tanto na Unifesp quanto na USP não é diferente. Então, quando você está fazendo 3, às vezes. Então, gente, quando vocês aprenderam na matéria 1, aí você tem que ter acesso a esse arquivo da matéria 1. Os papéis que eu recebo, tudo que eu imprimo e tudo mais, eu também guardo aqui. Porque é sempre muito bom ter todas essas informações juntas, compiladas, de fácil acesso. Tá? Então, hoje eu vou conversar aqui também com vocês, indicar também algumas coisas. Bom, como vocês podem ver, eu entrei aqui na minha área de trabalho. Vocês podem ver que ela é super simples. Esse tudo ele é coisas extremamente aleatórias. A gente tem foto do meu celular, foto de show, foto de gata, documentos que eu tenho que escanear, coisas baixadas totalmente aleatórias, tá? Mas o importante é essa pasta aqui chamada Facul. Ó, criação em 24. Nossa, não foi em 24 que eu criei, mas tudo bem. Tá aqui, ó, Unifesp. E aí, gente, o que eu tenho aqui? Todos os semestres. Aqui tá a data de modificação 24, porque eu tive. A gente teve que passar tudo de volta, então tá todo 2024. Mas enfim. Dentro de cada semestre, a gente tem as matérias. Olha só, Eva, que extremamente autoexplicativo, gente. E aí, dentro de cada matéria, vocês vão guardar tudo que vocês precisarem daquela matéria. Então, ó, biodiversidade não tá aqui, mas é A1. FUV1, FV1, esse daqui é geometria analítica. Então, assim, ó, tudo que eu precisei, tudo que eu fiz daquela matéria, ó, ele tá tudo aqui, hein? Tá tudo guardadinho, eu tenho acesso a tudo. Além disso, eu também guardo os meus cadernos, tá? Como eu usei o caderno inteligente, eu guardei todas as folhas. Então, eu também tenho acesso às minhas anotações. Todas elas estão dentro de uma pasta e tá, tipo, da faculdade inteira, dos 3 anos e meio que eu passei na faculdade. Por quê? Gente, isso é muito útil, tá? Vocês vão ver aqui, ó, biodiversidade 2, fenômeno, ó, a IFUV2, FV2, MCT, que é metodologia científica e tecnológica. Tudo. Tá tudo bonitinho. E tipo, ai, nossa, preciso de não sei o que lá. Eu sei que eu tenho. Ai, eu vi isso em tal matéria. É só eu abrir meu notebook que eu tenho acesso. E aí eu fiz isso para todos os semestres, principalmente no 6º semestre, gente. O tão temido, TCC2. Mas enfim, gente, é uma organização muito básica, tá? Ela é super simples, super rápida. Se você quiser mais eficiência ainda, você pode pegar os seus resumos do caderno, escanear, tirar foto, transformar em PDF e também já guardar aqui. Aqui, ó. Perfeito. Você não vai precisar nem guardar papel. Vai ser simplesmente maravilhoso. E aqui embaixo são coisas relacionadas à Unifesp, mas que não necessariamente são dos semestres. Então, inclusive eu tenho meu currículo. Eu tenho meu diploma, mas eu não vou abrir porque vai mostrar meu CPF. E aí também vocês vão me cadastrar de mesária e eu também não vou gostar. Os modelos de trabalho, aqui é reconhecimento para as atividades extracurriculares. Então, assim, gente, aqui, ó, tudo que você precisa da faculdade. Aí aqui no da USP, a gente já tem algumas coisas um pouco mais. A gente já tem grade curricular, que são coisas extremamente aleatórias. Isso daqui é só de... é coisa de interesse, tá, gente? Mas enfim.
eu tenho uma pasta com os meus documentos, tá? Então, ó, atestado de matrícula, porque eu precisei por causa da transferência. Então, eu deixo também tudo guardadinho também, caso um dia eu precise. Aleatórios, ó, isso daqui é só porque eu precisei. Ó, isso daqui, ó, atividades extracurriculares, modelos de monografia, que eu também tenho. Mas é aqui que importa, segundo semestre. Ó, essas foram as matérias que eu tive no segundo semestre de oceanografia na USP. Cálculo 2, física e química eu consegui equivalência, então eu não segui até o final do curso, então por isso que tem pouca coisa. Sistema oceano, oceanografia biológica 2 e geológica 1, eu continuei, né? Eu fiz o semestre inteiro. Então aqui, ó, a gente tem as listas de exercícios e as 2 provinhas que eu cheguei a fazer. Em física a gente tem as aulas, em oceano eu tenho todos os slides, eu tenho também algumas coisas do trabalho final. Então assim, gente, eu sei onde tá tudo, tá? Esse sistema de organização, ele é extremamente básico. Se você não consegue fazer coisas muito complexas, ou você só funciona com o básico, ou você tem muita preguiça de fazer coisa e tudo mais, gente, fechou, tá? Cria uma pasta, primeiro semestre, e dentro dessa pasta, cada matéria, joga tudo lá. Acabou. Simples, rápido, fácil e super eficiente, tá? Vocês não precisam ficar com, ai, não, porque tem que estar bonitinho, que não sei o que, tem que estar funcional, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês, caso vocês queiram fazer alguma coisa mais bonitinha. Eu comecei a usar o Notion, confesso, no segundo semestre da USP. Por quê? Eu queria ter acesso no meu celular. E como eu não tenho mais o OneDrive, eu não tenho mais acesso o que tá no meu notebook ao que eu tenho no meu celular. Então, ó, a gente também tem um aplicativo do Notion. Então, infelizmente isso não é uma publi pro Notion. É só porque eu gosto bastante, tá, gente? Então, assim, ó, aqui eu tenho a aba da faculdade, aqui eu tenho dos meus cursos que eu faço, os extracurriculares, que eu contei um pouquinho pra vocês no Studio Vlog. E aí esses 3 aqui eu já explico por que eles estão aqui. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Aqui eu botei uma capa bonitinha, porque Pretty Girls Stood Hard. Um íconezinho e tudo mais. Todos esses daqui, gente, pouquíssima coisa fui eu que criei, tá? Eu vou dar um tour aqui pra vocês e mostrar o que eu faço, tá? Então aqui, ó, em utilidades, o que eu faço? Qualquer coisa útil, literalmente isso. Sabe? Qualquer coisa que seja útil. Então, eu tenho uma tabela de integral, esse daqui eu não sei exatamente o que é. Esse daqui são algumas anotações, esses 3 aqui, são cursos que eu queria ver, e são coisas que eu quero me aprofundar mais. Esse daqui é um detalhezinho, meu link para o Google Drive e tudo mais. São coisas úteis, eu acho muito bom eu ter essa pasta, porque ela não entra em outra categoria, ela é uma categoria à parte. Contatos. Isso daqui é contatos dos professores. Vocês podem ver. Não tem. Mas aí aqui você pode colocar dos professores, da coordenação, da direção, de embarques, sei lá, gente, qualquer coisa. Prazos, esse daqui ele é separado por tipo de coisa. Então a gente tem apresentações, atividades práticas, relatórios, atividades normais, né, outras atividades e das provas. Aí a gente tem a data, o tópico, né? E aí o tipo que é esse daqui. Aí também dá pra ver. Cadê? Não lembro. Não, esse daqui é de automoção. Enfim, mas dá pra ver por outro. Tipo, aqui, ó, editar visualização. Achei. Ó, tem tabela, mas pode ser por quadro. E aí você vai ver ele assim. Então, por exemplo, aqui tem todas as apresentações. E aí, tipo, vai fazendo uma lista aqui pra baixo. Todas as atividades, todas as provas. Ele é bem legalzinho, tá, gente? Eu gosto bastante. Você pode também ficar movendo de um pro outro.
Aí, a gente tem monitorias, mas aí é do modelo que eu não, que eu só peguei. Planos de ensino. Gente, plano de ensino ele é uma coisa muito importante. Por quê? O plano de ensino, ele pode ser tudo que o professor vai passar durante o semestre, é o cronograma, é o calendário, por exemplo, é mais de escrita. Então, por exemplo, olha, essa aula a gente vai ver isso, tais tópicos e tudo mais. Eu acho importante também, porque aí você sabe o que a matéria falou. Esse planner de estudos também peguei pronto, olha. Ele é muito grande, ele é automatizado. Que é, por exemplo, você viu a aula, você fez questões, e aí seu desempenho nas questões, a revisão, a próxima revisão. E aí revisões em 7 dias, em 30 dias, em 90 dias. E aí o status, né, para revisar em 7 dias. Eu não testei esse ainda, para ver se funciona, mas eu estava pesquisando e aparentemente funciona bem. E como eu vou ter muita aula esse semestre, eu vou precisar revisar bastante para não ficar acumulado. Spoiler, final de semestre eu vou estar... Gente, eu acumulei tudo. Enfim, esse planner de escrita, ele é focado no TCC, como vocês podem ver, meu planner TCC. Mas ele também pode ser usado para artigos, IC e tudo mais. E um dos meus objetivos na faculdade esse ano é entrar para um laboratório e começar uma IC pensando em publicar. Então, eu acho que isso daqui ele vai organizar bastante. Então, ó, mentoria, as reuniões que você teve com o seu orientador, as ideias que você teve com o orientador, aqui, ó, norma de formatação, aí a USP pelo menos tem um documento exatamente com todas as normas, como que tem que ser as apresentações, os trabalhos e tudo mais. Ou se a sua faculdade for baseada nas normas ABNT, é importante se manter isso daqui atualizado. Enfim, gente, esse daqui ele é mais atraindo força, sabe? Mais atraindo esse sonho. Aí, aqui tem o caderno digital, por mais que eu não faça anotações digitais. Qualquer coisa se eu precisar, eu venho aqui, escrevo, posso deixar também as anotações aqui digitais. Mas o mais importante, ó, também tem materiais de estudo. Esse daqui foram alguns resumos que eu fiz, que são basicamente importantes pro que eu tava vendo. Eu já aproveitei, ó, eu coloquei em tópicos e tudo mais. Foi uma revisãozinha aqui de biologia bem básica, inclusive, que também eu uso pro curso e pra faculdade. E aí, gente, ó, quem tá aqui? Organização por semestres, muito bem. E aí aqui eu organizei por ano também, porque eu acho que ficou legal. Então aqui no primeiro ano eu entrei no segundo semestre, então só temos o segundo semestre. Logo aqui a gente tem as tarefas e eu coloquei no método Kanban, que é esse que você coloca tipo não iniciado, em andamento, concluído. É meio que você vai trocando de lugar. E aí aqui, ó, dá para você editar, dá para você colocar, atribuir algumas propriedades. Então, por exemplo, você pode colocar a data de encerramento, você pode colocar qual matéria que é e tudo mais. Ó, esse daqui eu repito em todas as matérias, tá, gente? Eu já mostro pra vocês. E aí tá aqui, ó, matérias. Ó, cálculo desaproveitado, aproveitado, tá? Dentro de cada matéria, o que eu faço? Coloco uma capa bonitinha, que tem a ver com a matéria, tudo mais. Coloco o nome dos professores, coloco os dias da semana que eu vou ter essa aula. Aqui é justamente o plano de ensino dos professores. Então, a gente tem aqui os horários e tudo mais, e pipipi, objetivos, e aí o cronograma. Tudo bonitinho, ó. Teve uma saidinha de campo. Ó, aí aqui é como vai ser a média final, e essa daqui é a literatura. Esse professor disponibilizou tudo isso no próprio site mesmo, então, todos os alunos têm acesso. Só que aí também dentro de cada matéria, o que eu faço? Aulas. Sobre o que foi a aula, a data da aula, se eu fui ou não, vocês veem que eu faltei aqui dia 8, por quê? Porque foi um dia depois do Detal,
E eu fui ver Green Day, então eu estava sem condições de ir. Isso daqui também é muito bom, tá, gente? Façam uma coluna de presença, tá? Isso daqui é muito importante. Vocês precisam ficar de olho nisso. Muitas faculdades, muitos cursos são muito chatos com falta. Nem atestado de óbito abona a falta, tá? As instituições têm normas, os professores seguem as normas, que isso pode custar o emprego deles. É óbvio que tem professores e professores. Tem professor que vai aceitar. O professor estava morrendo no hospital. O professor não consegui vir. Foi, infelizmente, alguém da minha família faleceu e tudo mais. Tudo é conversável com o professor. Não vale assim, o não você já tem, sabe? Essa é uma dica minha para vocês. O não você já tem. Se o professor for muito chato com falta, não faltem, tá? Eles reprovam por falta, não tem essa de conselho de classe. O máximo que tem é a recuperação. Então, você chegou ali abaixo da média, você tem uma prova de recuperação. Passou, passou. Não passou? Faça a matéria de novo. Tá? O bom é que você não tem que fazer o ano inteiro. Você só faz aquela matéria e é 6 meses. Enfim. Aí aqui, nesse caso, os professores passam lista de exercícios, coisa para mandar e tudo mais, mas eu não atualizei, porque a gente fazia na sala mesmo. E era aquele exercício que contava como presença. E aí que tem, né, de notas e faltas, que ó, ele tá, tanto é atribuído àquela primeira página que eu postei para vocês. Como o professor que somou tudo e tudo mais, eu não coloquei aqui. Mas enfim. E aí, gente, isso daqui ele se repete para todas as disciplinas, tá? Sistema Oceano a gente também tem. E também tem o cronograma. Oceano Geológica, cronograma, aulas. Tudo tem, tá, gente? Então, assim, é uma forma muito boa de se organizar, tá? Ele é bonitinho e eu tenho acesso ao celular. Além desse quadro de matérias, o que eu tenho, né? O não esquecer de, que aí eu coloco algumas coisas para colocar de não esquecer, auto-explicativo. E aí tem o calendário, mas eu não gostei muito do calendário, enfim, não funcionei com esse calendário. Prefiro do Google Agenda. Enfim, aí agora esse terceiro semestre eu já arrumei ele também, então eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Temos aqui nossas tarefas semanais, então não iniciadas, em andamento e concluídas. E aí aqui a gente tem as matérias que eu vou ter esse semestre. Nossa, Camila, quanta matéria! Estou sabendo. Então a gente tem biologia molecular, que vai ser de segunda-feira. Eu ainda não coloquei o nome do professor, que eu não sei o nome do professor. Mas enfim, ó, materiais de estudo, caderno digital, se eu quiser fazer alguma anotação, plano de ensino e o planner de estudos, que aí eu vou fazer as revisões sistemáticas. No final do semestre eu vou vir falar para vocês se isso funcionou ou não e se eu fiz ou não. Aí a gente tem atividade embarcada 1, que eu não sei exatamente o que exatamente a gente vai aprender, mas tudo bem. Oceanografia Química 1, que vai ser de terça. Oceano Geológica 2, né, como eu mostrei para vocês. Oceanografia Física. Ai, gente, gente, oceanografia física, vocês podem falar, ai, mas por que vocês usam física? O que vocês veem cálculo? Então, a gente tem que ver corrente, a gente tem que ver a influência do vento. Como a Terra gira, a água ela não vai reta, a água faz uma curva. Por a Terra ser redonda, ela não é plana, por ela ter uma curvatura, a água também se move diferente. A gente não vai chegar a ter mecânica de fluidos, nem nada do tipo, porque o único fluido que a gente estuda é água. Mas a gente vê muito hidrostática e hidrodinâmica. E, gente, é muito chato. Nossa, estudar água parada é ruim. Estudar ela se movimentando consegue ser pior. Mas, enfim, vou ter estatística, felizmente. E oceanografia biológica 3. E a gente tem, inclusive, oceanobiológica até 4. Geológica, se eu não me engano, é 4. E química também é 4. Aí física vai até 3. Graças a Deus. Atividade embarcada vai até 2. Esse daqui, na verdade, não vai ser lá no IO, é no IB ou no ICB? Acho que é no ICB. Enfim, que é outro prédio. Mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês também no primeiro dia de aula. Na verdade,
Eu vou explicar pra vocês. Hoje é dia 13. Essa semana que vem vai ser carnaval. E aí, dia 23, voltarei às minhas aulas. Mas, do dia 23 ao dia 27, a gente vai ter a semana de recepção dos calouros. Que eu vou participar. E aí, a gente, teoricamente, não tem aula. Alguns professores vão dar aula, mas enfim, não era pra ter aula. Então, as minhas aulas efetivamente começam dia 2 de março. Tá? Esse vai ser o cronograma aqui pra vocês. Enfim, e aí coloquei aqui, ó, também o não esquecer de, porque às vezes eu não quero colocar aqui em cima, nem nada assim do tipo, enfim. E aí vocês podem ver, né? Eu tirei o calendário. Achei melhor. Bom, o quarto semestre, cópia, matérias, tudo mais, tá? Sigo essa base normal. E aí aqui a gente tem o meu horário. Gente, socorro, ó. Todas as minhas aulas começam 8 da manhã, todos os dias. E pra quem não sabe, eu moro muito longe da USP. Eu moro, tipo, quase 2 horas da USP. Então eu preciso acordar 4h30 da manhã. Alegria. Também vai ter, tá? Vídeo, assim, de rotina. Aí aqui, pra fazer, né, uma coisa um pouco mais rápida e tudo mais, eu anoto, pego o celular, anoto ali no meio da aula e tudo mais. Avaliações, então, a data, qual é a matéria, aqui uma descrição, eu consigo abrir e deixar bem descrito o que vai cair na prova. O peso, porque assim, muitas das notas, elas não são uma média simples, elas são notas, né, médias ponderadas. Então, tem prova que pesa mais do que trabalho, enfim. E aí, né, qual é a nota que eu tirei? E aí, sei lá, deixar aqui um comentáriozinho, um feedback, um choro, enfim. E aí, aqui eu tenho um widget, enfim, de um método Pomodoro. E aí, a pausa, uma pausa um pouco mais curta, uma pausa um pouco mais longa. E aí você pode configurar, e enfim, ó, os timers e tudo mais. Enfim. Camila, você estuda pelo método Pomodoro? Não. Mas eu achei tão bonitinho, gente. Aí eu coloquei, ó, tem uma musiquinha, tem uma playlistzinha do Spotify, tem uma imagenzinha bonita. Quem sabe não funcione pra mim. E aí, gente, essa é basicamente a minha organização. E aí as anotações vão ser no fichário, né? Como eu mostrei pra vocês no vídeo de material. E basicamente é isso, gente, ó. Sem muita firula, coisas rápidas, fáceis, tranquilas, que funcionem, tá? Porque assim, gente, é pra otimizar a sua vida. Não é pra ficar te atrasando, tá? E aí, aqui em cursos é basicamente a mesma coisa, gente. Aqui, ó, interesses e necessidades, ó. Coisas que eu preciso, coisas que eu preciso aprender, ou talvez eu não preciso aprender. Enfim, gente, esse é basicamente o meu Notion particular, tá? E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que eu cheguei nisso daqui, o porquê que eu tenho tanta firulinha, os designs. Ai, Camila, é lindo. Vamos lá, então. Dentro do Notion, vocês vão vir aqui embaixo e procurar um Marketplace. Vocês vão clicar e ele vai carregar. Esse Marketplace são designs feitos pelas pessoas que elas disponibilizam. Cuidado, porque tem alguns que são de graça, tem outros que você paga um valorzinho simbólico e tem uns que são bem caros, tá? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, estudos. E aí, gente, ó, vamos lá, foco nos estudos. Ó, cuidado, tá? Esse daqui tem que comprar, então a gente já não vai ver. Esse daqui, ó, enxoval de casa nova, aqui, ó, cronograma de estudos. Prévia. O que é essa prévia? Como que você vai ver? O que tem nesse design? Tem uma capa bonita, legal, tem um cronograma, que aí você preenche os horários, prioridades, disciplinas da semana, legal, calendário, ó, disciplinas aqui do lado. Beleza, gostei. Tem o método Pomodoro, gostei. Adicionar. Vamos continuar. Vamos continuar, gente. Depois você volta ali. Deixa eu voltar. E você volta aqui, estudos. Vestibular. Ó, faculdade. Adiciona. Vamos ver. Quadro Kanban. Gente, o quadro Kanban, inclusive, ele é muito legal. Vocês estão vendo o adicionar de novo?
É porque eu já adicionei e tal, enfim. Você vai vir aqui, você vai fuçar. Ó, biblioteca pessoal. Vocês vão fuçar, gente. Vocês vão ver o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Enfim, beleza. Beleza, Camila, gostei. Gostei desse design aqui, ó, de cronograma de estudos. Tá, o que eu faço? Beleza, ó, você tá aqui com o design. Você pode tanto já usar esse design mesmo, pronto, mais, ou você pode fazer igual eu e fazer uma grande mistura de vários elementos, de vários designs diferentes. O que eu faço? Ai, prioridades. Duplicar. E você vem aqui, ó, mover para, e você bota aqui, USP. E aí você vai lá, eles vão adicionando sempre embaixo das coisas. Aqui, ó, prioridades. Não veio tudo, né, porque eu não selecionei tudo nem nada, mas enfim. Prioridades. Ai, Camila, eu queria cronograma. Aqui, ó, esse da de faculdade. Eu copiei algumas coisas. Então, tipo, organização e tudo mais. Ai, gostei dessa organização. Tá bom. Você vai vir aqui. Você seleciona. Aqui, ó. Cadê? Mover para. Pronto. Aí você vai lá no seu design pessoal. Pronto, tá aqui embaixo. Gente, eu fui fazendo isso com um monte de design. Eu não sei falar pra vocês quais foram, porque eu juntei muito de muitas coisas. Então, assim, eu não sei. Esse daqui só, essa organização aqui em anos e em semestres que eu criei. O resto eu copiei tudo. Esse planner de estudos aqui, eu ainda comprei no Instagram do cara. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Ai, não tem! Enfim, gente, eu não faço ideia mais de quem que era. Mas eu sei que eu vi no Instagram, foi super baratinho, tá? Foi só realmente um precinho simbólico para aquele planner. Então, assim, ó. Ai, esse daqui, ai, nossa, o que eu gostei? Ah, então, muitas vezes eu só copio a imagem também, tá, gente? Eu também faço isso. Então, ai, gostei dessa imagem. Quero mover ela lá pro meu. Tá bom, vamos mover a imagem. Mover a imagem. Aí você vai vir aqui, você pode diminuir o tamanho, você pode aumentar, você pode trocá-la de lugar. Ó. Ela é incrível. Você pode trocar ela de lugar. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Então, assim, gente, é uma delícia. E minha mãe acabou de chegar. Pronto, gente, voltei. Então, ai, gostei dessa imagem. Aí, ó, você pode fazer o quê? Selecionar. Dá pra fazer duas colunas. Aqui, ó. Duas colunas. Aí, ó. Pronto, aí, ó. Pronto. Aí você tem que, no caso, transformar tudo em duas colunas. Mas, enfim, você pode fazer isso antes. Enfim, gente. Literalmente, é isso. Tá? Essa é a minha organização. No Notion e no notebook. Ela é literalmente nada demais. Ela é literalmente uma junção do que as pessoas fizeram antes de mim. Então aqui tem um cronograma, e aqui tem não sei o que lá. Ai, gostei desse template. Ai, gostei daquele template. Ai, gostei desse daqui, dessa organização. Gente, copia e cola no seu. E seja feliz. Essa imagem eu também peguei de um desses modelos feitos também. Então assim, gente, se organizem de algum jeito que funcione para vocês. Guardem os arquivos, tá? Todas as minhas aulas, elas têm os PDFs, que se os professores disponibilizarem, é óbvio, né? Porque tem professor que é muito chato. Mas enfim, gente, se organizem, tá? Faculdade é muito legal, ai, festas, maneiro. Mas se organizem, tá? Sejam profissionais competentes, sejam boas pessoas, aprendam e não aprendam só pra passar de ano. Pelo amor de Deus, a gente precisa de profissionais bons. Então era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Quando voltarem as aulas, eu vou fazer mais study vlogs, vou falar pra vocês se tá funcionando ou não, como que tá sendo a revisão do planner, tudo mais, tá? Então é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. De graça, gente. De graça vocês ajudarem esse ser humano aqui, tá? Por favor, me ajudem. Me sigam nas outras redes sociais, tá? Eu deixo tudo aqui embaixo. Dá uma fuçada aí na descrição. Tem várias coisas legais, tem sempre um textinho aí pra vocês. Então é isso, gente. Um beijo, tá? Se preparem para a volta às aulas, ou para o começo das aulas nessa nova etapa. E é isso. Um beijo.